Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Que esse homem, ele poderia se vender como escravo por um período de 6 anos. E no 7º ano, ele poderia voltar à liberdade. Ele poderia pegar o dinheiro da venda do seu próprio corpo e pagar os devedores e cuidar da sua família, sabendo que após o período de 6 anos, ele teria novamente a liberdade e poderia voltar para casa e recomeçar tudo novamente. Agora vamos supor que depois dos 6 anos que esse homem trabalhou, chegou no 7º ano, onde ele era um escravo livre, ele estava livre, ele olha para a situação dele e ele percebe que ele está bem alimentado, que ele tem um teto para morar, que ele tem roupa para vestir, que ele é protegido e que ele tem um mestre que o ama e que trata como filho. Então ele examina todas as alternativas e ele prefere continuar com o seu mestre. Esse escravo, então, ele tinha direito, ele tinha a opção, ou permanecia com o mestre, ou abandonava o mestre. E na maioria das vezes, ele permanecia com o mestre, porque o mestre o amava como filho, e ele amava o mestre como pai. Após ele fazer essa escolha, o mestre então pegava esse escravo, levava ele perante o juiz, e então em uma cerimônia, ele pegava uma sovela e furava, introduzia no lóbulo da orelha. Essa cerimônia significava que ele estava livre, mas voluntariamente ele tinha optado por se tornar um escravo daquele mestre pelo resto da vida. A palavra servo é a tradução de um vocábulo grego que se deriva de um outro que tem o sentido de amarrar. Então, no sentido literal, essa pessoa estava amarrada com a outra para o resto da vida. E ao olharmos esse texto bíblico, eu gostaria de fazer com os irmãos uma reflexão, apontando 5 aspectos de ser um escravo de Cristo. E o primeiro aspecto que eu gostaria de considerar com os irmãos nessa manhã é a submissão de um escravo. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, o verso 5, o texto bíblico diz assim: mas se este servo expressamente disser, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero sair livre. Esse escravo então, ele tinha uma escolha. No 7º ano, ele tinha o direito de seguir a sua própria vida e deixar o seu mestre. Mas ele então toma decisão consciente de se submeter a esse mestre. E o que eu digo para os irmãos, que se tornar um cristão não é apenas crer em Cristo. Esse processo envolve muito mais do que apenas conhecimento. Não é suficiente acreditar que Jesus deixou a glória dos céus, viveu uma vida perfeita, morreu pelos pecados e pelos pecadores, subiu ao céu e que está voltando um dia. Satanás crê nisso também, ele sabe que isso também é um fato. O apóstolo Tiago diz que os demônios creem e estremecem. Então foi o próprio Senhor Jesus quem indicou essas demandas radicais a nós que somos os seus seguidores. Ele diz que para ser contado entre os seus discípulos, não significa simplesmente ser um simpatizante da sua mensagem ou meramente confessar ser um seguidor seu. Para segui-lo verdadeiramente é necessário que cada um negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É o que está escrito em Lucas capítulo 9, verso 23. Nós devemos não somente crer em Cristo, mas nos submeter a Cristo. E essa é uma questão de submissão.
E nós aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 26, o Senhor Jesus diz que se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Isso significa que a demanda de Jesus para nós, que somos os seus seguidores, exige um completo desprendimento das nossas vontades e interesses pessoais. Nós temos que abandonar os nossos desejos pessoais. Ele exige de nós uma submissão total, mesmo que essa submissão custe a nossa própria vida. Porque ele fala em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia e cada um a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, de mim, esse a salvará. Então o mandamento dele é muito objetivo, muito claro. E obviamente esse mandamento, ele exige um grau de submissão obediente do mais alto grau. Não é uma obediência simples, tomar a sua cruz. Nós já sabemos o que é uma morte de cruz. E quando ele fala para nós tomarmos a nossa cruz, não é apenas uma simbologia. É uma simbologia que pode realmente resultar em uma morte. Nós devemos nos abandonar para seguir a Cristo. Essa é a base da nossa obediência como escravo. O próprio exemplo é Cristo. E ele novamente nos prova isso em Filipenses capítulo 2, verso 7, aonde está escrito que ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O próprio Deus se esvaziou e se tornou semelhante a homens, para novamente, para uma vez, perder a sua vida em detrimento de outros. Ou seja, ele humildemente se esvaziou a si mesmo, se tornando escravo. Jesus deixa claro que para se tornar um escravo dele, é necessário submissão. Para se tornar escravo de Cristo, é necessário um grande amor por ele. E esse seria o segundo aspecto de um escravo de Cristo, o amor de um escravo pelo seu mestre. O verso 5 diz, mas se esse servo, se esse escravo expressamente dissesse, eu amo o meu senhor. O escravo hebreu que escolhesse permanecer com seu mestre, ele fazia isso por amor, não por obrigação. Porque pela lei ele estava livre. Mas ele optava, por amor àquele mestre, continuar servindo aquele mestre a vida toda. O mestre se importava com o escravo e o tratava bem. Aliás, isto era uma obrigação, porque isso estava requerido na lei. Através da lei, no livro de Levítico 25, verso 40, diz que esse escravo, ele não deveria ser tratado como um escravo, mas como um jornaleiro ou um peregrino. Ou como está escrito na versão bíblica da NVI, ele deveria ser tratado como um trabalhador contratado, um trabalhador assalariado, ou como um residente temporário, ou como uma visita. Embora esse escravo fosse obrigado a trabalhar e obedecer ao seu mestre, o mestre era obrigado a tratar ele com gentileza, com respeito. Em muitos casos, esse relacionamento, ele se desenvolvia de uma forma tão íntima,
que eles se tornavam como se fosse pai e filho. Tanto é assim que no ano do jubileu, quando o escravo voluntariamente poderia sair livre, sair forro, ele escolhia: eu amo o meu Senhor e eu quero continuar com Ele. Nós, enquanto éramos escravos do diabo, nós servíamos o pecado cegamente, por mais caro que fosse o preço pago, por mais caro que o preço pago fosse caro, por mais absurdo que fosse, nós continuávamos a servir o pecado. E o preço que nós servíamos, o salário que nós recebíamos quando nós servíamos o pecado, era a morte. E mesmo sendo a morte o salário do pecado, ainda assim nós servíamos o pecado. Portanto, ser escravo de Cristo não é uma tarefa difícil, não é difícil, principalmente quando nós consideramos tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos libertou do cativeiro, Ele nos garantiu uma salvação, nos deu uma nova vida, Ele nos deu uma vida eterna, Ele nos prometeu um lar no céu, o Senhor caminha conosco, Ele é o nosso refúgio nos tempos de angústia, Ele nos provê diariamente, e nós podemos ter uma relação de intimidade com Ele. Todas essas coisas deveriam ser uma grande motivação para nós mantermos uma relação íntima com Ele. Portanto, nosso serviço deve ser inspirado no amor pelo nosso Deus. Esse amor com Deus, Ele nos fará permanecer fiéis e dedicados a Ele. E essa então seria o terceiro aspecto de um escravo de Cristo, a devoção de um escravo de Cristo. No verso 5, o escravo diz: eu não quero sair livre. E nós podemos pensar um pouco na vida desse escravo. Chega o ano do jubileu, ele pode ir embora, e ele opta por manter a sua vida com o seu mestre. O escravo diz: eu não vejo nada de bom que o mundo pode me oferecer. O mundo não tem nada de bom para me oferecer. Se o mundo não tem nada de bom para me oferecer, eu vou ficar com o meu mestre, que me oferece tudo. O escravo de Cristo é aquele que vive com uma perspectiva eterna, ao invés de uma perspectiva terrena. E essa tem que ser a nossa perspectiva. A nossa perspectiva não tem que ser as coisas que acontecem aqui, apesar de que todas as coisas que acontecem aqui nos afetam. Mas nós temos que ter uma perspectiva de eternidade. A nossa vida não se consiste somente naquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós ganhamos, ou daquilo que nós desfrutamos, ou do que nós comemos, do que nós bebemos. A nossa vida aqui, ela é um vapor e ela vai embora muito rápido. Nós temos que ter uma perspectiva de vida eterna, na eternidade. E isso é comparado com a vida desse escravo. O que interessava para ele, então, não era mais aquilo que ele poderia fazer, daquilo que ele poderia usufruir, mas aquilo que ele poderia viver com o seu mestre. O escravo de Cristo, então, é uma pessoa, é um escravo que tem uma perspectiva eterna de vida. E agora esse escravo, então, sendo liberto do pecado, ele é um escravo de Deus. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de ser um escravo de Deus? O resultado disso é que agora, ao invés de ser um pecador, você dá frutos para a santidade. Você cresce em santidade e você tenta se parecer a cada dia mais com o seu mestre. A cada dia que passa, nós temos que tentar ser parecidos com Cristo. E qual é o resultado dessa vida de santidade? A vida eterna.
Então nós vemos aqui dois possíveis resultados inerentes às nossas escolhas de vida. Ou nós vamos escolher morte ou vida eterna. Só existem dois caminhos. Ou nós somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Deus. Um caminho leva à morte e outro caminho leva à vida. Sexta-feira eu estive aqui falando com os jovens, e eu vou repetir para os irmãos o que eu disse para os jovens. Que antes nós costumávamos apresentar o nosso corpo para servir ao pecado. Antes de se tornar cristão, nós apresentávamos os nossos membros, as nossas mãos, os nossos pés, boca, olhos e até mesmo a mente, nós apresentávamos para o pecado. Com as suas mãos, você pegou coisas que não eram suas. Com os seus pés, você frequentou lugares que você não deveria ter frequentado. Com a sua língua, você diz coisas que não deveria ter dito. E com a sua mente, você pensou coisas que não deveria ter pensado. Você apresentou os seus membros, as partes do seu corpo, como escravo da imundície e da maldade que leva a mais maldade. Se antes, quando nós éramos escravos do pecado, nós costumávamos usar o nosso tempo e a nossa energia com empenho, agora nós devemos usar o nosso tempo e a nossa energia com muito mais empenho para servir a Deus. Se no passado nós usávamos a nossa boca para criticar, agora nós temos que usar a nossa boca para edificar. Se no passado nós usávamos os nossos olhos para luxúria, agora nós devemos usar os nossos olhos para amar. E se no passado nós usávamos a nossa mente para o pecado, agora nós temos que usar a nossa mente para o nosso Salvador. A vida cristã é uma vida de atividade. É uma vida de atividade e de crescimento, mas um crescimento em pureza e em santidade. Os versos de Romanos, capítulo 6, verso 16, dizem: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Ou nós somos escravos do pecado que leva à morte, ou nós somos escravos da obediência que leva à justiça. Não existe outro caminho. O mundo hoje busca uma terceira via. A notícia que nós temos para dizer às pessoas é que não existe uma terceira via. Se você crê na palavra de Deus, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Ou você é escravo para a morte, ou você é escravo para a vida eterna. E ser escravo para a vida eterna não é escravidão, não é um aprisionamento, porque o nosso Senhor nos chama de filhos e amigos e irmãos. Seria como se nós pensássemos que se nós somos filhos, nós somos escravos dos nossos pais. Mas é uma maravilha ser escravo dos nossos pais, porque os nossos pais nos amam, porque os nossos pais cuidam de nós, porque os nossos pais nos dão provisão. Todo filho recebeu do pai amor, alimentação, cuidado, orientação. E se nós fizermos esse comparativo, é uma bênção ser escravo do Senhor, porque o Senhor nos dá tudo isso. O Senhor tem cuidado de nós. Eu posso falar sem sombra de dúvida, sem medo algum, que todos nós que estamos aqui nesta manhã, somos cuidados pelo Senhor. Se nós estamos aqui com saúde, se nós respiramos, se nós podemos nos levantar da nossa cama hoje, é sinal de que o Senhor tem cuidado de nós.
Então, o que eu digo é que não importa o que o inimigo te ofereça, permaneça firme, dedicado e proclame: eu não vou deixar o meu mestre, eu não vou abandonar o meu Senhor. Observando o verso 6 de Êxodo 21, eu gostaria de considerar com os irmãos sobre o quarto aspecto, que é a identificação de um escravo de Cristo. E o texto diz: então o seu Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E uma vez que o escravo tomava essa decisão de permanecer com seu mestre para sempre, isso não era uma decisão simplesmente: eu vou ficar com o meu mestre para sempre. Não, era feita uma cerimônia. Então, esse escravo, ele era levado perante um juiz, perante testemunhas, perante toda a sociedade, e com uma sovela, ele era colocado no umbral da porta, num portal, a sua orelha era colocada nesse local, e essa sovela era introduzida na orelha. E a sovela, para quem não sabe, ela parece um formão, ela é uma pecinha de madeira com a ponta, e ela é usada muito em curtume e em marcenaria. Em curtume, para poder fazer furo no couro. Esses furos que fazem no cinto são feitos com uma sovela. Então, ela é um espetinho que era introduzido na orelha, e ficava um buraco na orelha, que era a forma de identificar que aquela pessoa era livre, mas espontaneamente decidiu se tornar um escravo. E era feita uma cerimônia, era feita uma festa para isso. Eu pergunto para os irmãos, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Nós fazemos uma cerimônia de batismo. Nós nos reunimos aqui na igreja, nós convidamos os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas a quem nós amamos, as pessoas que não conhecem Cristo. Nós fazemos uma cerimônia pública para mostrar para as pessoas que agora nós não somos mais escravos do pecado, mas que agora nós somos escravos de Cristo. Nós somos redimidos, nós somos perdoados. Nós somos batizados não escondido. Nós somos batizados publicamente. Nós fazemos uma cerimônia, a igreja fica cheia, nós ficamos alegres, nós postamos as fotos do nosso batismo. Todo aquele que desceu as águas do batismo sente uma alegria imensa. E essa alegria, ela é compartilhada. Eu, quando me batizei, eu convidei até quem eu não conhecia. De tão grande foi a minha felicidade. E eu vi muitos jovens que ficaram alegres, estão alegres, porque eles estão vivendo uma vida nova com Cristo. E esse escravo, ele fazia isso na mesma cerimônia dele. Para ele não era um peso, não era um sofrimento, era uma alegria, era um prazer. Eu vou ficar com o meu mestre, porque ele cuida de mim, ele me ama e eu o amo. E quando aquele escravo saía na rua e as pessoas viam aquele sinal, que não era nenhum sinal depreciativo, as pessoas olhavam e viam que aquele escravo pertencia a um senhor. Como os irmãos já devem saber, eu gosto muito de filmes, né? Eu vou indicar um filme para os irmãos. Existe um filme de 1960, os irmãos já ouviram e já de certo já viram outras versões desse filme, que é o Ben-Hur. Mas eu falarei para os irmãos esquecerem todas as adaptações de todos os filmes
e assistirem o Ben-Hur de 1960, aonde conta a história de um príncipe hebreu que foi perseguido por Roma, perdeu a sua alta posição e foi trabalhar como escravo, e foi para as galés. E em um evento onde esse navio romano foi atacado, ele naufragou, acorrentado, mas conseguiu se salvar. E quando ele estava em alto mar, ele salvou um oficial romano. E esse oficial romano o resgatou também, tirou ele daquela escravidão do navio e levou ele para servir no palácio. Mas a relação deles foi tão íntima de amizade que ele colocou um anel no dedo daquele príncipe hebreu e tornou ele um cidadão romano e fez dele uma autoridade em Roma. Então esse príncipe voltou para a terra dele, não mais como um escravo, mas agora como um príncipe hebreu e um cidadão romano. E foi isso que Deus fez conosco. Deus nos tirou de uma terra árida, de um caminho que nos levava para o inferno, e nos trouxe como filhos, e nos deu participação no seu reino, para sermos também chamados de príncipes, para sermos chamados também de herdeiros, para sermos chamados também de filhos e de amigos. E o nosso sinal não está no anel no dedo ou no furo da orelha, mas o nosso sinal está no sangue de Cristo derramado na cruz. Este é o sinal que nos identifica como escravos de Cristo. Essa é a nossa marca. Essa é a nossa identificação. Por isso nós fazemos uma cerimônia tão bonita de descer as águas, onde nós representamos a morte daquele velho homem e o renascimento de um novo homem, de um escravo de Cristo. E essa escravidão de Cristo, ela é identificada no livro de 1 Coríntios, do verso 6 ao 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo disse lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 17. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo explicava aqui que ele levava sobre si o estigma, as marcas do seu mestre. Assim como as cicatrizes eram visíveis no corpo do apóstolo, deve haver também evidências visíveis de que nós pertencemos a Cristo. As pessoas devem olhar para nós e enxergar em nós que nós somos escravos do Senhor, que nós pertencemos a Cristo. Jesus é o nosso mestre e nós devemos nos submeter a Ele, nós devemos amá-lo, nós devemos ser dedicados e nós devemos nos identificar como escravos dele. E finalmente eu gostaria de examinar com os irmãos o quinto aspecto, que é a obrigação de ser escravo. O verso 6 diz que quando a pessoa optava por ser escravo e a sua orelha era furada, o verso diz assim que ele o servirá para sempre. Então essa pessoa era obrigada a servir aquele mestre para sempre. Mas nada mudava, porque o escravo continuaria amando o seu mestre, e o mestre continuaria sendo gentil e bondoso com aquele escravo pela vida inteira. Então, quando o escravo hebreu tomava essa decisão de permanecer com o seu mestre, era um compromisso para a vida toda. E esse compromisso obrigava a servir esse mestre por durante toda a vida. O escravo, ele não podia servir o seu mestre apenas quando lhe convinha,
ou quando era favorável a ele. A vida desse escravo devia então ser uma vida consistente de amor e serviço. Jesus disse em João, capítulo 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como servos de Cristo, nós somos obrigados a servi-lo. Muitas pessoas querem ter os benefícios de um relacionamento com Jesus, mas não querem servir a Jesus. As pessoas querem ser libertas dos seus pecados, as pessoas querem ser resgatadas do inferno, elas querem herdar uma vida eterna, elas querem ir para o céu, elas querem ter todos os privilégios, mas elas se recusam a se render a Cristo. Eu quero todos os benefícios, mas eu não quero fazer nada. Eu quero servir a Jesus somente quando é conveniente para mim. E esse é um grande erro. Eu pergunto aos irmãos essa manhã, os irmãos não precisam me responder, mas a pergunta que eu quero fazer é: você é verdadeiramente um escravo de Cristo? E eu não estou perguntando para os irmãos nessa manhã se você fez uma oração, se você pediu para Jesus entrar no seu coração, se você pediu para o Senhor salvar você. Eu estou te perguntando se você se rendeu verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e seu Mestre. Se eu e você somos escravos do Senhor, nós temos que ter uma mentalidade de escravos do Senhor. A verdade é que quando realmente nós éramos pecadores, nós não fazíamos a mínima pergunta se era do agrado do Senhor que nós vivêssemos em pecado. Nós simplesmente vivíamos em pecado, satisfazendo todas as nossas vontades. É verdade isso ou não é? É. E é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Porque é verdade. Nós andávamos em prostituição, em glutonaria e em diversos outros pecados, livremente, caminhando a passos largos para o inferno, sem ao menos prestar atenção naquilo que nós fazíamos. E agora que nós temos um Salvador, que derramou seu sangue precioso para pagar um preço que nós não seríamos capazes de fazer, nós vivemos em questionamentos. A nossa sociedade atual busca satisfazer todas as suas necessidades e vontades, sem ao menos se importar em conhecer aquele que se fez homem e derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E mesmo assim, aqueles que ainda sabem disso, tentam negar, tentam continuar uma vida de pecado, tentam justificar, tentam relativizar. E é isso que a nossa sociedade tem feito. Nós temos hoje pessoas que se identificam não mais como homens e mulheres ou servos do Senhor, mas as pessoas hoje se identificam por gêneros binários, neutros, transgêneros, cisgêneros e tantos outros gêneros, e insistem em viver uma vida de pecado, e insistem em ser seus próprios senhores. E isso tem trazido uma geração de pessoas perdidas, que olham somente para si mesmo, egoístas, e que estão caminhando a passos largos para o inferno.
Portanto, eu não me envergonho de ser um escravo de Cristo. E eu faço esse convite para os irmãos nesta manhã. Proclamem até que o pulmão de vocês queimem. Grite para toda a sociedade, mesmo que isso custe a sua própria vida, que você é um escravo de Cristo. Que você serve a um Senhor. E que esse Senhor é o seu mestre, mas Ele te ama, Ele cuida de você, e Ele te ama a tal ponto de descer da glória celeste, se tornar homem e sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, as mesmas angústias que nós temos, as mesmas tentações que nós temos, os mesmos medos, os mesmos anseios, as mesmas dores. Portanto, o Senhor Jesus, apesar, entretanto, de ser o próprio Deus, Ele conhece todas as situações que nós enfrentamos. Por isso Ele se compadece de nós. Eu sempre falo que você só conhece a real situação de uma pessoa quando você está na mesma situação que ela. Nós só sabemos o que é dor se nós passarmos por dor. Nós só sabemos o que é humilhação se nós sermos humilhados. Nós só sabemos o que é fome se nós sentirmos fome. E o Senhor Jesus sentiu tudo isso. Ele sentiu e sofreu humilhação, fome, dor, desprezo, maltrato. Ele sabe o que é uma escravidão, Ele sabe o que é dor, porque Ele sentiu ela até na sua própria carne. Eu convido os irmãos agora a se colocarem em pé, e neste momento, eu gostaria de fazer um brevíssimo resumo. Convido os irmãos do louvor a virem também. Um brevíssimo resumo de tudo que nós falamos. Os 5 aspectos de ser um escravo de Cristo. Resumindo esses 5 aspectos, nós observamos que nós devemos, em primeiro lugar, nos submeter ao nosso Senhor. Em segundo lugar, nós devemos amar o nosso Senhor. Em terceiro lugar, nós devemos ser dedicados ao nosso Senhor. Em quarto lugar, nós devemos ser identificados como escravos do nosso Senhor. E em quinto lugar, nós temos a obrigação de servir o nosso Senhor. Isso descreve você? Se isso não descreve você, deixe que hoje seja o dia de você se entregar ao Senhor. Se isso não descreve você, deixe que nessa manhã isso passa a fazer parte de você. Tome a mesma decisão do escravo hebreu. Decida não abandonar o Senhor. Deixe que o Senhor faça uma marca na sua orelha, que Ele faça aquele furo na sua orelha. Servir ao Senhor não é um fardo. Pelo contrário, servir ao Senhor é um verdadeiro privilégio. É um privilégio ser escravo de Cristo. Portanto, todo aquele que ama verdadeiramente o seu Senhor é chamado
por Ele de amigo, de irmão. Todo aquele que ama verdadeiramente o Senhor fica feliz, grato pelo privilégio de poder ser escravo de Cristo. É um privilégio ser escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo é pertencer a Ele. É ter todo o seu modo de vida determinado por Ele. É depender dEle até pela sua própria subsistência. Então, ser escravo de Cristo é reconhecê-lo como Senhor, como Salvador, e ser tão dependente dEle, a ponto de dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso, aqueles que foram comprados na cruz, não se sentem ofendidos em dizer, sou escravo de Cristo. Para os escravos de Cristo, a verdadeira liberdade é servir a Cristo. Eu convido os irmãos, quem quiser ser um escravo de Cristo nesta manhã, vai encontrar a sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, eu convido a você a levantar a sua mão e nós teremos um momento de oração. E o convite não é para que você venha ser membro dessa igreja, ou para que você venha aos cultos, apesar de que é um grande prazer que você venha aos cultos, e a casa do Senhor é para isso. Mas o convite principal desta manhã é: você tem certeza de que você tem uma vida eterna com o Senhor Jesus? Você tem certeza que você já se rendeu? Romanos 12, você já Igreja se Cristã. entregou a Cristo? Servir a Deus, servindo ao próximo. E que no momento em que você fechar os olhos neste mundo, você vai ser recebido pelo seu Senhor e vai ser chamado de amigo e de irmão? Se você não tem essa certeza, levante a sua mão. E se você já é um servo do Senhor, eu falo para vocês, continuem o bom serviço para o Senhor. Amém. Senhor, Pai querido, nós temos uma irmã aqui que levantou a mão. Pai, nós somos extremamente gratos, porque a Tua palavra é que transforma, que salva. Pai, que o Senhor possa, que o Espírito Santo do Senhor possa agir agora na vida desta pessoa, Pai, trazendo a certeza de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor morreu na cruz do Calvário, Pai, para nos redimir dos nossos pecados. O Senhor pagou um alto preço para nos comprar com o seu precioso sangue. Pai, sem o Senhor, a nossa vida seria uma vida de condenação. Nós seríamos lançados no inferno, não porque o Senhor nos lança, mas porque nós estávamos separados do Senhor. E o Senhor fala que quando há arrependimento, de que se uma pessoa se arrepende, há festa nos céus. Pai, eu sou grato. Te peço, Pai, que o Senhor continue a Tua boa obra, que a Tua palavra viva, eficaz, continue a transformar, a moldar, a trazer a certeza de que nós vamos para o céu, Pai, não porque nós somos bons, porque nós somos maus, não porque nós temos merecimento, porque nós não merecemos, mas que nós vamos encontrar com o Senhor, porque o Senhor é misericordioso, gracioso
e porque nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Senhor Deus, continua, Pai, abençoando a cada um dos meus irmãos nesta manhã. Continua, Pai, agindo, que Teu Espírito Santo continua a trabalhar no interior de cada um de nós, Pai. Agora, quando nós nos despedimos a ir para nossas casas, continua falando, Pai, ao coração desses irmãos que levantaram a mão. Pai, dê certeza da salvação. Dê certeza, Pai, de que nós somos salvos, não por nada, mas pelo Teu precioso sangue derramado na cruz no Calvário, o Teu precioso sangue que nos redime, o Teu precioso sangue que foi o preço pago pelo nosso resgate. Continua a trabalhar no coração de cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos nos encher do Senhor, que nós possamos andar como aquele escravo, carregando a marca no nosso corpo, a marca de que somos escravos de Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos esta graça, por amor do Seu nome, e que o Seu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, na vida dos irmãos da Romanos 12, e na vida de todas as pessoas que se reúnem para proclamar o Teu santo nome, Pai. Assim nós oramos nesta manhã com gratidão. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares agora, onde nós podemos desfrutar de um momento de descanso. Abençoa, Pai, todos os jovens que estão prestando o Enem, principalmente, Pai, os jovens que servem ao Senhor, que são escravos do Senhor. Protege-os, dê a eles todo o entendimento, tudo aquilo que eles estudaram durante o ano, que possa, Pai, agora vir à tona. Abençoa, Pai, cada um que não pôde vir a este culto. Continua, Pai, derramando graça e unção na vida do Teu povo. Assim, ó Pai amado, nós oramos nesta manhã e Te pedimos que o Senhor nos traga aqui à noite para louvar ao Senhor e ouvir novamente a Tua palavra no nosso culto público, no culto de adoração ao Senhor. Assim, Pai, nós oramos nesta manhã no precioso nome do Senhor Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.